Gente, a investigação da Polícia Civil sobre os assassinatos de 2 moradores no aglomerado da Serra, que aconteceu no último dia 19, deverá confirmar o indiciamento anunciado ontem no inquérito militar sobre o caso em questão. De acordo com o chefe da divisão de homicídios, o delegado Wagner Pinto, que comanda as investigações, o relatório final sobre o caso, que deverá ser divulgado entre hoje e amanhã, apontará também para os envolvimentos ou o envolvimento dos soldados Jason Ferreira Pasqualino e Jonas Davi Rosa nas mortes no aglomerado. No inquérito militar, os 2 policiais foram indiciados por homicídio, sendo que o soldado Jason também irá responder por falsidade ideológica. Teria sido ele o responsável por montar aquela farsa que justificaria a versão de tiroteio apresentada no dia dos crimes. Está em liberdade o soldado Adelmo Zuccherati, que ficou preso 21 dias por suspeita de envolvimento nesse caso. Ele foi o motorista da viatura naquela operação desastrada que terminou com a morte de Jefferson Coelho, de 17 anos, e de Renilson Veriano, de 39. Adelmo Zuccherati foi indiciado por prevaricação, que é crime praticado por funcionário público. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, está conosco o advogado Domingos Sávio Mendonça, o coronel Mendonça, que está aqui conosco, que já esteve conosco no Minas Urgente, depois, em função das suas atribuições profissionais, nos abandonou, com muito pesar nosso, mas que, vez por outra, volta aqui para conversar conosco sobre um assunto que ele domina com muita propriedade, que é a segurança pública, a relação dos policiais e a relação dos policiais com a comunidade. Coronel, primeiro agradecer sua presença aqui. Ontem eu liguei para o senhor à noite para trazê-lo aqui. Muito obrigado por ter atendido esse pedido. Para nós é sempre um prazer estar aqui na Bandeirantes. Toda hora que for chamado, estaremos à noite, qualquer hora. É realmente um prazer estar com você aqui, viu, Paulo? Seu programa, sua audiência. Muito obrigado. Coronel, vamos entender um pouquinho. Primeiro o caso do Adelmo Zuccherati, do soldado Adelmo Zuccherati. O soldado Zuccherati era o motorista da viatura que levou para o Beco do Zaqueu 3 policiais. Um, infelizmente, já morto, Jonas e Jason. Os 2 agora indiciados por homicídio duplamente qualificado. Qual a participação do soldado Zuccherati nessa cena, infelizmente, nessa ação desastrada que terminou numa tragédia? Paulo, inicialmente, nós temos que levar para o seu programa uma questão que está incomodando a Polícia Militar como um todo. Há até um problema velado entre a mídia e a Rotam. Por quê? Na época que esse problema surgiu, houve uma generalização. Sim. Se colocou que os militares estavam acusados de 4 condutas ilícitas. Primeiro, extorsão. A denúncia é que era extorsão. Os militares da Rotam subiam um morro para extorquir os traficantes. Esse é o primeiro ponto. Sim. O segundo ponto que foi colocado é que havia envolvimento dos policiais com tráfico. E o terceiro, a questão de envolvimento com milícias. Terminou 2 apurações, uma da Polícia Civil e outra da Polícia Militar. Em ambas as apurações ficaram descartados envolvimento com tráfico, corrupção e milícia. Isso está descartado. Então, era preciso que aquelas pessoas que vieram pedir a extinção da Rotam, que vieram dizer que os policiais da Rotam eram todos bandidos fardados, certo? Viessem a público para se retratar diante do resultado das apurações. Agora, em relação ao fato em si, no dia, a guarnição da qual, o que precisa de colocar, primeiro, quem comandava aquela guarnição Rotam era um sargento que passou num curso de habilitação de oficiais. Sim. Em razão desse sargento ter ido fazer o curso em fevereiro, pegaram um cabo, que era o cabo Fábio, que tinha 16 anos, que trabalhava na parte interna como eletricista do batalhão. Então ele não era um policial de ostensividade? Não era. 16 anos que trabalhava como eletricista. E colocaram no comando daquela guarnição. Primeiro equívoco. Mas que desestrutura da Polícia Militar. Sim. Isso é que eu não Depois colocaram 3 jovens de 23 anos, 3 jovens de 23 anos, sem passar por uma experiência no policiamento a pé, sem passar por uma experiência no policiamento básico e no policiamento tático móvel, colocaram direto na ronda ostensiva. Na ronda ostensiva, certo? Sob o comando de uma pessoa que não estava tão afeito assim aquele tipo de trabalho, estava substituindo um sargento que passou no curso de habilitação de oficiais. E aquela averiguação que eles foram fazer, foi uma averiguação autorizada pelo comandante das operações, que eu mando um abraço para ele, é o tenente Cleito Santana, homem honrado, tem 14 anos que ele labuta nas Rotams, um homem de uma ficha exemplar. Ele autorizou a averiguação. Lá na averiguação, houve
uma versão que os policiais deram na ocorrência e que confirmaram na Polícia Civil, que depois a comunidade rechaçou. Então foi instaurada uma apuração. Por enquanto nós temos 2 inquéritos e os 2 militares que estão indiciados no inquérito, que é o soldado Jonas e o soldado Jason, eles ainda vão falar. Por quê? Uma coisa é o fato, a outra é a interpretação. Por exemplo, num dos laudos, deu que uma das pessoas que morreu estava com resíduo de pólvora na mão. E foram apreendidos 2 revólveres. Bom, parte da mídia já interpretou que aqueles resíduos de pólvoras são dos fuzis e não das armas. Agora, as armas que foram apreendidas foram disparadas ou não? Então, esse fato, ele ainda vai ser objeto da apresentação da defesa dos 2. Agora, em relação ao Zuccherati, se você me permite, era o 2º serviço que ele tirava naquela guarnição. Ele recebeu uma ordem para conduzir os militares até o beco do Zaqueu e ficou aguardando na Rua do Ouro com a Avenida do Contorno no acionamento. Ele só ouviu pela rede de rádio: estamos pedindo cobertura, troca de tiro. Ele não poderia ir sozinho lá com a viatura. O que ele poderia fazer sozinho? Esperou passar uma viatura diária. A hora que a viatura passou, ele foi atrás para dar cobertura aos seus companheiros. A viatura errou o caminho. Ele foi dando sinal de luz. Não é por aí. Nisso passou a viatura, comandada pelo tenente Cleito Santana e pelo sargento que fazia o policiamento do centro. A hora que o Zuccherati chegou no local, já estavam os 2 superiores dele na coordenação. Aí eu te pergunto, numa hierarquia militar, qual que é a responsabilidade de um soldado num teatro de operações que já tem um tenente e um sargento comandando? Hierarquicamente nenhuma. Pois é, aí vem a Polícia Militar e indicia o Felipe Zuccherati. Indiciou por quê? Porque ele ficou 21 dias na cana. Se falasse que ele não cometeu crime nenhum, a ação de indenização em cima do Estado seria violenta. Sim. Então indiciou por prevaricação, falando o seguinte: olha, você tomou conhecimento de uma suposta armação e deveria ter denunciado. Ora, o subordinado pelas ordens militares só pode ir contra uma determinação do superior se for manifestamente ilegal. E ele não teria condições de estar questionando o tenente e não o sargento. Só para a gente agilizar um pouco e compreender cada vez melhor esse caso. No caso do soldado Zuccherati, então está entendido que ele era apenas um motorista em segundo trabalho naquela guarnição. Foi o que concluiu o IPM, foi o que concluiu a investigação da Polícia Civil. Não está envolvido em homicídio e nem em corrupção e muito menos em tráfico de drogas. Tá, então só para compreender um pouco mais. Primeiro nós fomos impactados com algumas informações, logo depois de tudo aquilo que aconteceu no aglomerado da Serra, de que, por exemplo, o comportamento do soldado Jason é um comportamento já conhecido de truculência e de violência. Mentira. E que ele teria relação, isso é o que a gente tem como informação, sim, e que ele teria relação com alto comando da polícia através de ligações familiares. Eu gostaria de esclarecer aqui no Minas Urgente. Sim. Primeiro, ele é sobrinho de um major que chama Major Antenor. Eu vou dar o nome, é um major da ativa, chama Antenor. Sobrinho. Qual que é o problema de ser sobrinho de um major? Segundo, esse soldado é muito bem casado, família estruturada. Agora, dizer que ele é uma pessoa impulsiva, se fosse o coronel Lesboa, que é o comandante do batalhão Rotan, não tinha colocado no batalhão Rotan, certo? Então não tem nada disso não. Isso que estão colocando é inverdade. Segundo, falar que ele está envolvido com corrupção na Serra. Ele não trabalha lá, ele trabalha em outro setor. Ele trabalha onde? Ele trabalha no setor do bairro São Paulo. Quem trabalha no setor da Serra... E o que faziam naquele dia? Três policiais. Sim. Porque o Cabo Fábio, nós já sabemos, o Cabo Fábio ele era um cabo de um militar de operações internas dentro do quartel. Exato. O Jonas e Jason. O que esses 3 faziam no Beco do Zaqueu, na Serra, uma vez que eles deveriam estar no bairro São Paulo por determinação geográfica? Segundo declarações do tenente Santana, que é o coordenador de operações, que tinha competência para autorizar, antes do turno de serviço, foi passado para ele que havia denúncia de que criminosos estariam usando fardas dentro da favela Vila da Serra. Sim. Foi passado antes do turno. De posse dessa informação, ele declara que autorizou, sim, a guarnição a fazer essas averiguações. O tenente responsável pela e isso é comum. Isso é comum. Incursões em favela são autorizadas toda hora pelo tenente da operação de Rotan Comando, que era um homem experiente. Então eles estavam lá autorizados. Agora, quem vai falar sobre o que aconteceu no local é só o Jason e o Jonas, porque o outro já faleceu, infelizmente, por causa da pressão que fizeram em cima dele, certo? Agora, enquanto o Jason e o Jonas não der a versão deles, que certamente nos dará em juízo, o restante que tem aí
é especulação em cima de pessoas que, inclusive, estão sendo manipuladas pelo tráfico para achincalhar a Rotan. Só para entender um pouco mais, o soldado Jason, até pelo IPM, pelo inquérito policial militar, foi indiciado por falsidade ideológica, por ter usado ou montado uma cena onde apareciam fardas da Polícia Militar que supostamente estariam sendo usadas por milícias na Serra, que foi isso que foi contado antes daquela ação. Sim. Essas fardas, como é que elas apareceram? Qual a história delas, na verdade? Bom, aí é que é uma covardia. Pegaram uma costureira, levaram lá na Polícia Militar e na Polícia Civil. Sabe o que a costureira falou? Falou que parece, aquelas fardas que foram apresentadas a ela, parece, o termo é esse, parece com fardas que ela fez para o Jonas. Ô, gente, parecer é muito diferente de ser. Então é por isso que eu falo, essas questões somente serão aclaradas após o processo judicial em que houver um contraditório e uma ampla defesa. Então é isso. Então, Coronel, eu não me lembro o nome daquela loja, Militar... Militar Mineira, Citerol. Militar Mineira. Na Militar Mineira, qualquer pessoa pode ir lá e comprar um uniforme da Polícia Militar? Com certeza, inclusive lá no shopping de Betim, o shopping foi assaltado por bandidos trajando o uniforme da Polícia Militar. Então, se eu chegar, por exemplo, na Militar Mineira ou na Iderol ou Ciderol, né? Citerol. Se eu chegar lá e falar, eu quero comprar uma farda da Polícia Militar, eles vão me dar uma farda completa, eu vou poder sair vestido como um policial militar? Completa. E o que precisa de colocar para a sociedade, eu não estou aqui na TV Bandeirantes dizendo que as conclusões do inquérito da Polícia Militar e da Polícia Civil são irrefutáveis, que elas não podem ser desconstruídas numa segunda fase do processo. Agora, eu estou dizendo que existe resíduo de pólvora na mão de uma das pessoas que estavam mortas, que estão interpretando como dos fuzis. Estão dizendo que aquelas fardas foram colocadas pelo soldado Jason com base num depoimento de uma costureira que falou que parece. Então, é de bom alvitre que nós esperemos o que a Constituição manda. Todo cidadão, ele só pode ser considerado culpado depois de um processo judicial em que lhe seja assegurado o contraditório à ampla defesa. Esse linchamento público que está se fazendo dos policiais da Rotan já provocou o suicídio do cabo Fábio, já provocou uma prisão injusta e abusiva do soldado Adelmo Zuccherati, e agora veio até um órgão de imprensa dizer que o psiquiatra que assistia ao Jason falou que o Jason confessou para ele. Agora, essa informação é do jornal O Tempo. Essa informação, inclusive, nós repercutimos aqui. E eu queria fazer o seguinte, eu queria conversar com o senhor depois, no outro dia, convidá-lo para vir aqui outro dia, para entender um pouco dessa estrutura do comportamento, de como é que se comporta, como é que se monta o comportamento de um batalhão, ou de uma corporação militar, ou de uma ação dessa que foi feita, e também discutir um pouco sobre a segurança pública. É um prazer, estaremos sempre à disposição, Paulo.